Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É um prazer poder falar mais uma vez com vocês sobre a Palavra de Deus e a espiritualidade. Bom, hoje nós vamos falar sobre a verdade. Já fizemos vários vídeos falando sobre a verdade. O mais recente nós falamos que a verdade é uma pessoa, não uma coisa. É a pessoa do Senhor Jesus. Ele mesmo disse, eu sou a verdade. Agora nós vamos partir para um ponto que tem muita história, né, envolvida com isso. Especialmente na época da Reforma Protestante. Vamos falar algumas coisas sobre isso essa semana. Acreditar na verdade e professar acreditar na verdade não é uma coisa que sempre é barato e é bem-vindo, é bem aceito. Tá? Então, por isso o título do vídeo, né? Ouse acreditar na verdade. Né? Você é ousado a tal ponto de acreditar na verdade? Nos evangelhos, se não me falha a memória, em João, está escrito de uma das curas que Jesus fez. Ele pegou, havia ali um homem cego, Jesus fez barro, vou resumir bem a história, passou nos olhos dele e falou para ele, olha, vai se lavar num tanque aqui perto, que era o tanque de Siloé. E aí ele foi lá, se lavou e começou a enxergar. Né? Um milagre. E aí, os fariseus e toda aquela turma que era anticristo, chegou para ele e falou, quem foi que te curou? Ele falou, eu não sei, ele passou barro nos meus olhos, eu lavei e estou enxergando. Aí levaram ele, levaram esse homem para ser julgado lá na sinagoga, chamaram os pais dele, e essa é a parte principal para nós, falaram para os pais dele, olha, esse é seu filho? É nosso filho. Ele nasceu cego? Nasceu. E como que ele está vendo agora? Eles sabiam que Jesus havia curado o filho deles e eles falaram, não sabemos, porque a palavra de Deus diz, eles ficaram com medo de serem cortados da sinagoga. Se eles falassem, foi Jesus quem o curou, eles seriam cortados da sinagoga. Então, por medo disso, eles responderam, olha, ele já é adulto, já tem idade, ele pode responder. E aí voltaram e questionaram o homem de novo. Mas esse é o ponto que eu queria falar. Você ousaria falar a verdade e ser cortado de um grupo onde você frequenta, seja uma igreja, seja um clube, seja o seu círculo familiar, né? Porque muitas vezes, quando a pessoa se converte de verdade ao cristianismo e ela busca a mudança de vida que Jesus exige, sim, a pessoa quando se converte a Cristo, ela não continua a mesma. A Bíblia chega a tal ponto de falar que isso é tão drástico que ela morreu para o passado e ela nasceu para uma nova vida. E muitas vezes os parentes não aceitam essa nova vida e começam a não convidar a pessoa para um jantar, não convidá-la para uma festa, até que ela acaba sendo excluída, né? Se não por palavras, por atitudes. E também igrejas, você ousa falar a verdade e você pode ser disciplinado, pode ser cortado por isso. Está aqui quem pode falar por experiência própria. Eu já fui cortado de uma igreja por falar a verdade. Eu ousei e ousei de novo, me ameaçaram, eu não me sujeitei às ameaças. Finalmente, eles me cortaram da igreja e não me deram direito de defesa, que estava dentro do regulamento da igreja e também pelas leis do país. Né? Eu tinha direito, em minhas orações com Deus, ele falou que eu não devia processar aquela igreja, e foi o que eu fiz. Segui as palavras de Deus. A minha vontade era de processar, porque eu queria que as pessoas ouvissem a verdade. Mas é aí que eu entro. Por que eu estou contando essa história? Não é para vocês ficarem com dó de mim. É porque as pessoas que já me conheciam há aproximadamente 20 anos, elas não quiseram saber da verdade que eu tinha a dizer, porque havia o risco delas também serem cortadas. Né? Então,
São poucas as pessoas que ousam ficar ao lado da verdade, porque custa caro, sim. Nós estamos num mundo de mentira, onde a maioria esmagadora das pessoas, não somente elas usam a mentira no seu dia a dia, mas elas amam a mentira. E não é possível, de acordo com a palavra de Deus, amar a mentira e amar a verdade de vez em quando. Não tem como. Ou você ama a mentira ou a verdade. Não tem meio termo. Isso é bem interessante, né? Quando você mistura um pouco, se você põe assim, uma gota de veneno num copo de leite, o leite fica envenenado. Se você põe uma gota de leite num copo de veneno, fica envenenado, não tem jeito, né? Então o veneno aí seria a mentira, né? Quando você mistura a mentira com a verdade, não fica mais ou menos, fica mentira, né? Não tem como. Mesmo que você misture 99 verdades e só uma mentira, virou mentira. Tudo virou mentira. Então, eu repito, estamos nós prontos para sermos tão ousados a ficarmos do lado da verdade? E aqui eu não estou falando assim só de verdade religiosa, cristã, como você talvez pense. Não, toda hora verdade. Verdade no seu trabalho, verdade nas suas atitudes, né? Você faz coisa errada e depois não quer assumir. Aí mente, né? Isso acontece com muita frequência. Vocês conhecem histórias também, tanto quanto eu. Então, por que acontece isso, né? E essa é a nossa parte principal, porque é a parte espiritual. Quando nós vamos alimentando a mentira, ela ganha forças. E na hora quando nós precisamos falar a verdade está fraquinha, porque não foi alimentada. Então a mentira sai naturalmente pela nossa boca, né? A mentira, nesse mundo, ela conquista bastante coisas, né? Então, no mundo político, nós vemos assim, muito, né? No mundo do crime, né? A mentira, ela está ganhando cada vez mais as batalhas com a verdade, com a justiça, né? Então, a mentira vai prevalecendo e aí, cada vez mais, as pessoas têm medo da verdade, porque está muito caro acreditar na verdade e está muito caro professar, porque às vezes a pessoa acredita e ela fica escondidinha, né? Quietinha. São pessoas perigosas, né? Eu já fiquei no meio de debates e aí eu estava sozinho, tinha ali umas 12 pessoas, pelo menos, contrária à minha opinião, ou aparentemente contrária. Eu me manifestava, havia, assim, as pessoas negavam aquilo que eu estava falando, eu sabia muito bem que o que eu estava falando era verdade, e depois que acabava a reunião, vinha alguém que estava presente ali e falava, olha, você está certo, viu? Eu concordo com você. Mas na hora de apanhar junto comigo, a pessoa não queria apanhar, porque ela queria ficar bem com todo mundo, né? Ficar em paz, né? Então é isso. Nós naturalmente amamos a mentira, porque parece que ela nos livra rápido de uma situação, de um problema. Mas se nós não amarmos a verdade é uma pessoa, a verdade sempre vem do Senhor Jesus, a verdade sempre agrada a Jesus. Então, isso não é simplesmente assim um conceito filosófico, não. Tanto a verdade como a mentira, ela fica dentro de nós, tá? Isso faz algumas coisas acontecerem, isso forma processos químicos dentro de nós, né, que vão afetar. O Dr. Lai Ribeiro, ele fala num dos vídeos dele que a mentira pode levar a pessoa até a ter um câncer. A mentira sustentada por um tempo, né? Ele dá um exemplo, ele fala assim, você vai, assalta um banco, ninguém descobre, você fica com o dinheiro, fica quietinho lá, aí ele fala assim, 10 anos depois, você está com câncer. Então, a verdade não faz mal. Ok? A verdade não faz mal. A mentira faz mal. Ok? Mas eu repito, você está pronto para ser ousado a ponto de defender a verdade? E aqui eu não estou falando da ousadia
Não confundam ousadia com estupidez, com violência, com... me faltou a palavra agora, com inconveniência, essa era a palavra, né? Eu estou dizendo, a verdade não é para você falar toda hora, quando a pessoa não está pronta para ouvir, por exemplo, não é nada disso que eu estou falando, né? Eu espero que eu tenha sido claro. Eu estou falando quando a verdade, ela precisa ser dita, né? Nós aprendemos que a verdade, ela tem que ser assim. Eu já aprendi isso na teoria, pelo menos, na prática ainda estou melhorando, tá? Não sou nenhum santo. Então, o certo é nós falarmos a verdade na hora certa, da maneira certa e as coisas certas, lógico, as verdades, né? A verdade não é exatamente essa ordem, né? Você fala, na verdade, você fala a verdade, fala a coisa certa, aí fala da maneira certa e aí fala na hora certa. Esses três elementos têm que estar juntos na hora. Se não estiverem, vai dar briga e nem sempre você vai ter o apoio de Deus. Só, eu estou falando a verdade. Sim, mas não era a hora de você falar. Ou você falou de uma maneira errada, né? Você foi agressivo, você foi violento, ou alguma coisa assim. É claro que hoje nós estamos na época do mimimi. Toda a verdade é considerada uma agressão, né? Então o médico estava falando outro dia, você não pode mais chamar uma pessoa gorda de gorda, né? Obesa, não pode, porque você está fazendo discriminação. E o médico estava falando, não, gente, cuidado, isso aí não. Ele falou assim, muitas vezes a obesidade ela é um problema de saúde, que precisa ser resolvido, não é opinião. Isso aí é uma questão de saúde, né? Aí ela, não pode falar, não pode, né? Então, eu até brinco, né? Daqui a pouco, uma coisa que é extremamente fedida, você não pode falar que é fedido porque não é ofensivo, né? Então, nós somos no mundo da falsidade, né? Da muita falsidade. E tem aqueles que parecem que estão falando a verdade, mas na verdade eles estão só ganhando popularidade, né? Eu não vou nem entrar no assunto porque não haveria tempo para isso. Meus queridos, somente o Espírito Santo pode nos dar o poder de falarmos a verdade com o poder. A Bíblia fala a palavra intrepidez, né? Que é essa ousadia, né? Somente o Espírito Santo pode fazer isso em nossa vida. Nós mesmos não faremos isso da maneira correta, né? Lutero, quando precisou reformar a igreja, ele falou assim, que Deus me livre dos meus inimigos e dos meus amigos, que os amigos dele fizeram uma bagunça ali também que foi terrível, né? Então temos que ser muito centrados, né? Viver em harmonia para saber, mas temos que falar a verdade, ela tem que ser falada. Nós temos que encontrar o momento de falar a verdade. E temos que ter, repito, essa ousadia. Deus nunca vai perdoar a pessoa covarde que, por medo até de sofrer qualquer tipo de corte, de violência até, essa pessoa não serve para o Evangelho. Por isso nós temos que estar preparados. Defender o reino de Deus não vai ser nunca fácil. A Bíblia diz assim, todos os que seguem a Cristo serão perseguidos. Vou repetir, a palavra de Deus não é a minha, não é do canal. Todos os que seguem a Cristo padecerão perseguição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora é aquela hora que eu peço para você deixar seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para que o canal possa crescer. Se tiver comentários, pode fazer. Nós não debatemos aqui no canal, mas se você tiver um comentário ou uma pergunta dentro desse assunto e nós tivermos a capacidade de responder, nós iremos responder a sua pergunta. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.